Mais um dia estamos juntos para a nossa jornada e hoje é uma história intensa. Nossa jornada está chegando no seu 9º dia. Hoje é um dia muito especial, dia 9 de agosto, Dia dos Pais. Quero deixar já um beijo para o meu pai, meu treinador, Alcebiades. Dizem que, para os mais íntimos, né? Chamam ele de Bidinho da Ercília. São os meus pais, meus treinadores, aquele que me sustentou, me sustenta até hoje, mas hoje ele me sustenta com as suas orações, né? E é um grande exemplo, é um homem que eu admiro muito pelo seu trabalho, um homem muito trabalhador. Uma qualidade que eu sempre admirei muito no meu pai foi ser um homem trabalhador, um homem honesto, e eu admiro muito meu pai. Quero dizer para você, pai, que você é um homem exemplar. Posso dizer que foi o primeiro homem que eu amei na vida, né? Porque é o primeiro homem que eu conheci quando nasci, me cuidou, esteve ao meu lado, me levou para o altar, né? Orou por mim, me educou, fez tudo que estava ao seu alcance e eu reconheço o seu esforço. Te agradeço por todas as características físicas que eu tive de você, são poucas, mas eu agradeço o caráter que você forjou em mim, um homem de valor, um homem que me levou para o caminho do Senhor junto com a minha mãe e tem estado nesse caminho, né? Me ensinou todas as coisas e ainda me ensina hoje com a sua sabedoria, com o seu tempo. Tá bom? Quero também dizer para todos os pais que hoje é um dia muito especial para cada um, que todos recebam o seu grande abraço. Sei também que tem muitos pais ou filhos que não estão com seu paizinho perto, que você sinta o calor e o abraço de Deus, né? O afago do nosso pai, que é o nosso pai maior, podemos dizer assim, né? O nosso pai terreno, o nosso treinador, aquele que está sempre ao nosso lado. Às vezes não, às vezes falha, né? Porque é humano. Mas eu quero dizer para você que o nosso pai criador, o nosso pai eterno, ele não falha. Ele nunca falha. Mesmo que você pense que as coisas ruins que aconteceram na sua vida foram por causa de Deus ou por causa do seu pai, mas que você hoje encontre lugar em Deus para receber esse carinho paterno de Deus, tá bom? E essa história que nós vamos ler hoje é do homem chamado Abimeleque. Ele é um dos filhos de Gideão e ele foi filho de uma concubina, não era o filho da esposa dele, e ele teve uma história muito intensa. E você vai ver o que aconteceu com Abimeleque, tá bom? Vamos lá, vamos à nossa história no capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhe e toda a geração da casa de seu pai, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos pareça melhor que 70 homens dos filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Orfa, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sob uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque este se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram a proclamar Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as aves ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós.
Porém, Oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu, reina sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procederes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos pareceres para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agires segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos amalequitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, 70 homens, sob uma pedra. E Abimeleque fez de um filho de uma serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procederes hoje contra Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrará convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Ber, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que matara os seus cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens em emboscada sobre os cumes dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceu em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao encontro, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, o filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é, porventura, filho de Jerubaal, e não é Zebu, o oficial? Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém, mas nós, por que servimos a ele? Quem dera estivesse esse povo sob minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe mataria. Multiplicaria o teu exército, e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e aleivosamente a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos em emboscada ao campo. Levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti, Gaal, com a sua gente, procede com ele como puderes. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava,
e se puseram em emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram em emboscada. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao encontrá-lo, lhe disse: As sombras dos montes veis por homens. Gaal, porém, tornou ainda a falar e disse: Eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e se repartiu em 3 grupos, e pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e o feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os outros 2 grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçavam. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no tempo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da terra de Siquém se havia congregado. Então subiu ele ao monte Zalmon, e ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou um machado e cortou uma ramada de árvore e levou e pô-la no ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me vires fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou uma ramada e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e a queimaram, todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Então foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre. Subiram pelo seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se fechou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior do moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou ele o moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha sua espada e mata-me, para que não se diga de mim: mulher me matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os filhos de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim, Deus fez sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos filhos de Siquém Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. É uma coisa muito séria que a gente aprende aqui. Nós aprendemos com esse relato que nós temos um propósito. Você sabe o seu propósito? Qual o seu propósito? Qual é o meu propósito? As árvores aqui sabia, a oliveira sabe que o propósito dela na terra não é reinar sobre as árvores, e sim produzir óleo que agrada a Deus e aos homens.
Uma outra lição e um outro princípio que eu percebi nesse texto é que nós devemos honrar nosso pai e a nossa mãe, porque honrando o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos receber a promessa desse mandamento, que é ter nossos dias prolongados. Infelizmente, Abimeleque, ele teve um fim trágico, triste, porque ele fez muito mal à casa de seu pai. Ele matou seus 70 irmãos, né? Ele foi criado ou criou dentro do coração dele esse rancor, né, contra a sua vida, a sua história, e ele quis fazer algo com suas próprias mãos. Ele se tornou o espinheiro daquela história de Jotão, da maldição de Jotão. E dele sim saiu fogo que queimou os moradores de Siquém. Depois ele queria incendiar aquela torre e uma mulher, né, derrubou uma pedra. A gente acaba vendo que a nossa vida ela é pautada pelos princípios. Se nós não seguimos os princípios que Deus nos deu, os princípios que nós conhecemos, a gente acaba vivendo uma vida sem propósito e acabamos encontrando do fogo ao invés de bênção. Abimeleque semeou uma cidade com sal e ele depois colheu o quê? Colheu uma morte prematura, uma morte ruim, e ainda queria que a sua história fosse bem contada, né? Ele queria que não fosse uma mulher que tivesse matado, mas quem contou essa história para redigi-la falou que ele sim foi morto por uma mulher que estava na torre e jogou uma pedra na sua cabeça. Se fez sentido para você nesse Dia dos Pais, essa história, esse relato, dê o seu like, compartilha conosco e compartilha com quem você achar interessante e não deixe de estar conosco nos próximos vídeos, ok? Boa tarde!